Atenção, desbravadores, posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Baixar posição. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Lema: o amor de Cristo me motiva. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo: salvar no pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. O voto: prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar a posição. Olá, tudo bem? Mais uma reunião do clube, né? Muito bacana isso, importante a gente estar junto, a gente estar conectado de alguma forma. Eu espero que você goste muito da reunião de hoje. Hoje eu estava pensando, durante a semana eu estava conversando com uma desbravadora, a Elise, e ela estava me contando que ela teve a oportunidade de testemunhar de Jesus lá na classe dela, na escola dela. Ela tem alguns amigos que não acreditam muito em Deus, tem algumas dúvidas com relação a Deus, e ela estava me falando da importância de você não acusar e você dizer você está certo, você está errado, mas de você conversar, né, e de você poder ter uma forma de testemunhar. Enquanto ela me falava, me veio à mente um verso da Bíblia que é a base do programa G148, que é Romanos 14:8. E ele diz assim, Romanos 14:8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é muito importante. Que você pare para pensar que você, como desbravador, você é do Senhor. Quando você usa esse lenço, você está mostrando para as pessoas que você é do Senhor. Mas que outra forma você pode fazer isso? Né? Como você pode testemunhar? Como você pode falar de Jesus para outras pessoas? Essa semana nós passamos na semana de oração, tivemos a oportunidade de recordar um pouquinho do que é a Páscoa, do sacrifício de Jesus por nós, de todo o plano da salvação. Isso é maravilhoso. E fica difícil a gente querer guardar só pra gente esse plano maravilhoso da salvação. Todo o sacrifício de Cristo, de ter vindo lá do céu, de ter vivido como homem, ter tido uma vida sem pecado, de fazer o sacrifício perfeito por nós, porque por Ele a gente tem direito a estar no céu, a gente tem direito à salvação. E isso é muito importante. Então, se você acredita nisso, se você carrega esse lenço com muito orgulho e você diz: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor,
Nós precisamos fazer um pouco mais. Nós precisamos ter mais tempo com a leitura da Bíblia. Nós precisamos ter mais tempo de oração com Deus. Você tem lido a sua lição de escola sabatina? Você tem tido tempo com Deus? Eu falo sempre para os adolescentes, lá na classe dos adolescentes, não sai de casa sem falar com Deus. E não durma sem falar com Deus. Disso depende a sua vida. É muito importante que antes de sair de casa, vou sair correndo e tal, agora é mais tranquilo, que a gente não está nem saindo, né? Mas que na sua vida você tenha isso em mente. Acordou de manhã, arrumou a sua cama, arrumou o seu quarto, tem um tempo para falar com Deus, para você conversar com Ele, para você ter amizade com Ele. No final do dia, antes de você dormir, é bom que você pare para pensar no que teve de bom no seu dia, o que você tem para agradecer a Deus. Para que você seja uma geração que testemunhe de Jesus, que você seja uma geração que fale do amor dele, mas mais do que falar, a gente precisa agir. Então, nessa reunião, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pensasse em formas de como você pode testemunhar de Jesus na sua casa. Como Elise estava me contando no testemunho dela, ela pôde fazer isso para um amigo. E é muito importante que você faça isso para um amigo seu. Pode ser que os pais dele não vão conseguir testemunhar, pode ser que os seus pais, pode ser que o diretor do clube não vá conseguir testemunhar, mas tenho certeza que você vai conseguir testemunhar. Você vai conseguir falar de Jesus para ele do seu jeito. Assim como a Elise falou, esse amigo dela não acreditava em Deus. E ela pôde falar com ele numa aula de religião, na escola, numa capela. E ele começou a se interessar, pediu um livro, ele está lendo o livro que ela deu para ele, está muito interessado e pode ser que ele comece a estudar a Bíblia. Uma vida que ela transformou porque é colega de escola e que outras tantas pessoas poderiam tentar falar com ele e nunca iam conseguir contato com ele. Então, agora que você está na quarentena aí, que você está em casa, de que forma você pode falar de Jesus para alguém? Você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode ligar para um amigo, você pode postar no seu Insta uma mensagem que fale de Jesus, uma mensagem que fale da Páscoa, que fale da importância do sacrifício de Jesus e do quanto você acredita nisso e do quanto você espera a volta de Jesus. Sabe, que você tenha em mente que nós somos a geração que vai pregar o Evangelho até o fim. Que você não desista disso. Que você possa entender que é muito importante a sua atividade no clube, que é muito importante a sua atividade como desbravador e que mesmo que a gente não tenha condição de se reunir, você continua sendo um desbravador, você continua pertencendo ao clube. E a gente quer lançar aqui então um grande desafio, que você possa, todos nós do clube, o desafio é para todo o clube, que a gente possa publicar alguma coisinha no Instagram com a hashtag Luzeiros da Colina. Sabe, publica lá alguma coisa que você diz que você acredita no sacrifício de Cristo, que você aceita Jesus como seu Salvador, você falando da importância de Jesus. É muito importante testemunhar. Tenha certeza que os teus amigos também vão querer saber um pouco mais do que você faz, vão querer saber um pouco mais do que é o clube, vão querer saber um pouco mais de por que você age tão diferente, mas por que você é tão feliz. Porque você tem um amigo Jesus e ele pode mudar a sua vida e pode mudar a vida dos teus amigos. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito de bom por nós. Agora na reunião do clube, pedimos a tua presença a cada instante da reunião. Também pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos motive a sermos testemunhas tuas, que de alguma forma possamos falar a algum parente, algum amigo, mas que possamos nos lembrar que somos a geração que vai testemunhar a teu favor até a breve volta de Jesus. Fica conosco, salva-nos para o teu reino. São bênçãos que rogamos por Jesus. Amém. Boa reunião para vocês. Até. Tchau, tchau. Oh
com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos lá, pessoal, canta comigo. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Feliz sábado, pessoal. Olá, tudo bem, gente? É um prazer revê-los. Meu nome é Bruno, eu sou um dos conselheiros da unidade excursionista. E hoje eu vou estar passando uma especialidade para vocês. É uma especialidade muito simples e que está relacionada com algo que nós estamos usando todo dia durante a nossa quarentena. É a especialidade de computação 1, apresentada pelo Luzeiros da Colina. Primeiro nós devemos falar de como toda essa história começou. Como os primeiros computadores foram inventados e qual que era o propósito deles. Um dos mais famosos deles era o ENIAC. O ENIAC ele era conhecido por ser do tamanho de uma sala na época, com peças gigantes e que sobreaqueciam. ENIAC significa Electronic Numeral Integrator and Calculator. Foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias inimigas e também utilizado mais recentemente por outros tipos de mídia para calcular empresas bancárias, lucros e por aí vai, já que a população dos Estados Unidos estava crescendo durante aquela época. Após isso, o primeiro computador automático criado foi o IOSI 11, de 1951. Os computadores eles começaram a se tornar cada vez melhores
devido à invenção do transistor. O ENIAC ele utilizava uma tecnologia chamada de válvula. Ela era do tamanho de uma lâmpada e ela sobreaquecia. Tanto que é por isso que o primeiro bug foi encontrado na história, que foi literalmente uma mariposa que entrou dentro do computador e foi encontrado por Grace Hopper. E é assim que foi batizado os bugs. Os primeiros computadores pessoais foram fabricados originalmente pela IBM. A IBM ela era famosa, e ainda é famosa na época, por produzir peças de software e hardware incrivelmente avançadas e capazes de serem compradas por qualquer tipo de pessoa. Os computadores da época eles eram conhecidos por ser monocromáticos, gigantes, com aquele velho monitor tubão e entradas para disquete. Atualmente, os computadores pessoais eles já evoluíram um pouco, devido à interferência da Microsoft e da Apple, principalmente. Novas peças foram começadas a ser introduzidas e novos tipos de software que também foram introduzidos ao longo do tempo, que é o que nós iremos ver agora. A internet ela é uma história um pouquinho mais complicada. Ela foi criada em 1993, originalmente para o público. A internet é consistida de vários servidores que são interligados entre si. Cada site, cada tipo de mídia possui um servidor. Por exemplo, a Google possui um dos servidores que liga com os servidores de todas as outras empresas. E por aí vai. Uma coisa muito importante de se saber na área da informática é saber diferenciar o hardware e software. Hardware é tudo aquilo que você consegue tocar. Por exemplo, o seu computador. As peças que estão dentro deles são compostas pelas partes rígidas de um computador. As partes mais maleáveis e que a gente usa com mais frequência são os softwares. Os hardwares são responsáveis por rodar esse tipo de aplicativo. Os softwares é tudo que envolve programação, desde o PowerPoint até o Windows. Existem 3 tipos principais de memória. A primeira é o HD, ou Hard Drive, que significa disco rígido. É aquele tipo de memória que vai ficar lá, mesmo que você desligue ela, e que você pode gravar o que você quiser dentro dela. O HD ele é aquela parte cheia de CDs que fica dentro do seu computador. É geralmente uma das partes mais importantes e é capaz de armazenar tudo o que você faz nele. Outra memória muito importante é a memória RAM, ou a memória volátil. Ela é um tipo de memória que recebe informação enquanto ainda está ligada, mas quando ela é desligada, ela perde tudo. A memória RAM ela é responsável por lidar com pequenas situações, como por exemplo, ela é uma ponte entre o processador e o seu teclado e todos os outros periféricos que compõem o seu computador. Então, por exemplo, quando você pressiona uma tecla, a memória RAM ela vai melhorar a entrada entre isso e o seu processador. E o último tipo de memória é a memória ROM, ou Read Only Memory. Ela é caracterizada por não ser uma memória volátil e não é capaz de ser... Ela é caracterizada por não ser uma memória volátil e ser bem pequena e ainda ser capaz de manter informação mesmo estando desligada. Ela é composta por pequenos microchips e é super útil. Outra coisa que nós devemos ter são cuidados sobre como a gente trata o nosso tipo de memória. Nós temos CDs, DVDs, HDs externos e pendrives, que são necessitados para ser cuidados por nós. Se nós não tivermos esse certo cuidado, nós podemos acabar danificando eles e perdendo vários arquivos essenciais. Os cuidados necessários que você deve ter para um DVD e CD são bem parecidos. A única diferença entre um CD e um DVD é que um DVD ele pode guardar até 4.7 GB de memória, já o CD pode guardar até 700 MB, e é muito mais comum. Para CDs e DVDs é recomendado que você não os exponha à água nem a calor alto, e também que você evite deixar eles em superfícies rígidas e evitar tocar na parte espelhada, se é que você sabe. É lá onde é guardada a memória e você pode danificar isso para sempre. Por isso que geralmente os seus filmes acabam travando. Os outros são os pendrives ou flash disks em inglês. Os pendrives eles são muito mais rígidos e muito mais tranquilos de se lidar do que um CD ou DVD que precisa de uma pequena capinha para ser levado de um lado para o outro.
Todavia, os pendrives, ainda assim, eles não podem ser expostos à umidade, e eles devem ser guardados em um lugar onde eles não sejam jogados de um lado para o outro, para evitar perda e outros tipos de dano. E o último é o HD. Ele não é muito comum para a gente, mas a maioria tem um desses, pelo menos em casa. Um HD externo, ele não pode ser sacudido durante o seu uso. Ele não pode ser jogado de superfícies altas e ele não pode cair no chão. Ele é um dos mais sensíveis que tem, por mais que ele tenha essa característica de ser rígido. Ele deve ser manuseado com extremo cuidado e cautela para evitar perda de dados importantes. Outra coisa importante é manter a limpeza do seu dispositivo. Você não pode deixar um monte de sujeira em cima do seu computador e esperar que ele funcione normalmente. É necessário uma pequena troca de limpeza a cada 6 meses ou 1 ano. Sempre tirar a poeira, evitar derramar líquidos perto dele, sempre passar um pano com álcool e manter o seu computador em um bom estado, para que ele consiga te servir dependendo de todos os seus assuntos. Outra coisa muito importante para se lembrar são periféricos. A gente geralmente esquece deles, já que eles não são tão importantes assim. Os periféricos, eles apesar de serem comuns e nós às vezes nem percebermos que eles são isso, é tudo que pode ser conectado no seu computador. Isso pode envolver de monitores até teclados. 4 exemplos disso são um teclado, um mouse, um controle de videogame e um monitor. Então é isso, gente. Obrigado por virem à nossa reunião do clube. Espero ver vocês na próxima. Se cuidem e não saiam de casa. Tchau, tchau! E aí, galera do Clube Luzeiros da Colina, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Marucci, autora do livro Último Objetivo, livro deste ano dos Bravadores. Eu sou conselheira do Clube Embaixadores do Rei da Associação Mineira Sul, no sul de Minas, e eu estou aqui para fazer um desafio para vocês. Eu fiquei sabendo que vocês vão aí entrar num período de férias por causa do coronavírus, da quarentena. Infelizmente eu vou ter aula online pro resto da minha vida, eu não estou na mesma situação que vocês. Porém, como vocês estão aí com tanto de tempo livre, eu tô aqui para fazer um desafio para vocês, que é justamente terminar a leitura do livro, O Último Objetivo, e também postar uma foto enquanto você lê, depois que você lê, no grupo do seu clube ou no Instagram. Quem for postar no Instagram, por favor, me marca. Meu Instagram é @GU_Marucci, com 2 Cs. Me marca lá, me fala o que vocês estão achando da leitura, qual personagem vocês mais gostaram, se vocês choraram, se vocês riram, o que vocês pensaram em certo momento da história. Eu vou amar receber as mensagens de vocês, saber o que vocês estão achando, porque eu escrevi esse livro basicamente para vocês. Eu amo o Clube dos Bravadores e eu pensei, eu amo tanto que eu quero dar um presente para todos os bravadores. Então eu pensei, o que eu tenho para dar para eles? Eu tenho as minhas histórias, as minhas palavras. Então, esse livro, meu caro amigo, foi feito para você. É um presente. E presente não se recusa. Então, vá ler, por favor. Eu vou ficar muito feliz de saber o que vocês estão achando. E também eu espero do fundo do meu coração que ao ler este livro você se sinta tocado com as palavras que eu escrevi, inspirada por Deus. E que você se motive a andar cada dia mais perto dele. A se tornar um verdadeiro amigo de Jesus. E que você esteja cada dia mais próximo dele. Eu espero te encontrar. Se não for aqui na Terra, a gente vai se encontrar no céu, eu tenho certeza disso. Então é isso, um abraço de urso e até mais.